Shalom, shalom, querido, seja muito bem-vinda a mais esse repartir dessa quarta-feira, hoje, dia 24 de junho. Glória a Deus que até aqui o Senhor nos ajudou e glória a Deus por essa marca desse 24/6. Dia e noite os anciões frustrados adoram e dizem: Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse repartir, glória a Deus porque nos alimentamos para repartir com todos vocês que sempre nos acompanham nessas quartas-feiras, nessas palavras de vida eterna que tanto tem nos edificado a viver então um mover de uma semana, de um avanço quântico diante da perseguição. A reação que faz tremer a terra, aleluia! Esse mover quântico nada mais é do que um movimento do nosso espírito nas dimensões celestiais, sim, nosso movimento, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, as regiões celestiais são elevadas, são as alturas, glória a Deus. E sim, somos vencedores diante da perseguição, diante de todas as situações, tribulações, aflições. Meu Deus, nós conhecemos muito bem, né? Quando Paulo vai descrever muito bem Romanos 8 e tantas palavras onde o próprio Cristo disse a Ananias que Paulo ia sofrer. Paulo iria padecer, mas sem antes, um pouco antes, ele veria a glória de Deus. Ele veria as insondáveis riquezas de Cristo. Ele veria a presença do Senhor nas experiências de glória que ele teve, até que ele fala, né? Se no corpo eu não sei, se fora do corpo também não sei. Eu sei que eu conheci as insondáveis riquezas e não é possível transcrevê-la com palavras humanas, são muito inefáveis. Então, ficou tudo no coração de Paulo, no segredo, na particularidade dele com o próprio Cristo, mas que foi suficientemente poderosa para dar a Paulo a convicção. Eu sei em quem eu tenho crido. A experiência nos dá essa convicção. A experiência nos dá essa visão. A experiência nos dá esse empoderamento para viver então um enfrentamento, porque os discípulos, os apóstolos, eles viveram experiências com Jesus gloriosas, muitas experiências que nós também não sabemos, tanto que João vai dizer no último capítulo ali do livro de João que tantas coisas foram escritas, tantas coisas aconteceram que nem todos os livros do mundo poderia conter tudo que aconteceu diante de Jesus, na caminhada deles com Jesus. O próprio apóstolo João vai dizer isso. Nenhuma literatura, nenhum livro do mundo caberia o que nós vivemos com ele, andamos com o verbo da vida. Aleluia! Então, que nós possamos ter as experiências nas intimidades para termos as convicções de Deus ao nosso espírito, as experiências arrebatadoras e então esse inefável do Espírito de Deus que sempre vai nos dar essa glória de conhecê-lo, né? A palavra diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é conhecer e prosseguir na permanência de João capítulo 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Então, o segredo da intimidade, de sermos elevados, longe das frequências, dos ruídos, dos barulhos e entrarmos nas dimensões celestiais é a intimidade. Tanto que o próprio João viveu essa intimidade com Jesus e Jesus se revelou a ele, não como Jesus, mas como Cristo, glorioso. Tanto que João vai descrever a fisionomia de Jesus glorificado. Aleluia! Então, hoje, quarta-feira, nós vamos falar essa semana do avanço quântico diante da perseguição, a reação que faz tremer a terra, Atos capítulo 4. Hoje é superposição sincronizada, ciclos e propósitos no tempo, dentro desse capítulo 4 de Atos, né? Onde vai falar que as ameaças inúteis, as ameaças são inúteis aos que respondem com ousadia.
diante da pressão da perseguição, que se tornou o peso de glória, acima de qualquer comparação. Glória a Deus, que nós vamos ver bem Paulo falando isso em 2 Coríntios 4, do peso da glória, do peso da frequência que elimina todos os ruídos malignos que ficam na terra, na parte baixa da terra. Então, o peso de glória, que é a imensidão da presença de Deus, o que nos satura, o que nos preenche, o que nos completa, o que nos equilibra, nos dá essa glória de vivermos diante de Deus, entregando então um testemunho, porque a ameaça terrena, ela é instantaneamente sobreposta pelo peso de glória, onde o Espírito domina, ele equilibra, ele equaliza todas as divergências humanas. Sabe por quê? Porque Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então, como o Espírito revela Cristo, o Espírito é em nós a realidade, e a realidade é Cristo, como ele revela Cristo em nós, como ele mostra Cristo em nós, assim como Jesus, em toda a sua trajetória na terra, ele apontava para o Pai, mostrando o Pai, querendo que enxergassem o Pai, dando a glória ao Pai, falando que o Pai pedia para que ele falasse, orando ao Pai, falando: Pai, eu sei que tu sempre me ouve, vivendo essa comunhão. Hoje o Espírito derramado, soprado por Jesus Cristo, revela Cristo, que o Espírito fala todas as coisas do coração de Cristo, a igreja que adorna, que atavia, que limpa, que reveste, que capacita, que fortalece, que orienta, aleluia, pela graça do dom de Cristo, que é o derramar do Espírito de Deus em nosso espírito, nos fazendo então capacitados a ter uma reação espiritual da voz do Espírito, que responde ao ambiente, responde às ameaças, responde às aflições, tribulações, responde a todas as situações externas. Então o Espírito, ele nos fortalece de uma maneira tão gloriosa que nós ficamos blindados em nosso espírito, que fortalece-nos para viver as pressões, as dificuldades, as ameaças, que são situações externas. Eu me lembro muito bem agora de Jeremias. Logo no capítulo 1 de Jeremias, Deus fala que faria de Jeremias uma testa de diamante, que ele ia enfrentar o povo de Israel, um povo que não era de língua estranha, mas um povo teimoso, obstinado e rebelde. Fala isso para Jeremias, fala isso para Ezequiel também, mas que faria uma testa de diamante neles. O povo ia ser duro? Ia ser duro. Não ia ser fácil? Não ia ser fácil. Deus, ele já tinha mostrado o que ele ia fazer e mostrado que o povo teria reações difíceis, seriam duros as palavras de Ezequiel e de Jeremias. E ele fala: esse povo é duro, mas eu vou fazer a tua testa dura como diamante, para que você resista à dureza desse povo rebelde, que é o meu povo, que eu amo. Então, é a expressão exata do ser de Deus. Então, nós vivemos essa sintonia, essa precisão, porque as frequências do maligno não nos tocam, porque somos atraídos pela frequência do céu, pelo som que vem do céu, pela glória que vem do céu. Então, que você, nessa quarta-feira, viva esses sincronismos, essas sobreposições que vão alinhar definitivamente todo desajuste humano, toda interferência de alma, ou da aflição, perseguição, dificuldade. Sim, Jesus disse que nós seríamos como ovelhas no meio de lobos. Olha que cenário! Ovelha, um animal absolutamente indefeso, ela não tem garras, ela não tem dentes afiados, ela não tem espinhos, ela não tem veneno. Não, ela não tem nada para se defender. Então, por isso que Jesus era na figura de ovelha, né? Diferentemente dos insetos tão pequeninos e cheios de venenos,
porque tem as suas defesas. A ovelha não, ela é manso, ela é dócil, ela tem uma visão limitada, ela se assusta fácil, ela é totalmente dependente de estar em bando, de estar com um pastor, de ser guiada. Então, nós somos essas ovelhas no meio de lobos, mas o Senhor nos dá o espírito da resistência, o Senhor nos dá, o Senhor, Ele é o nosso pastor e Ele sempre vai estar conosco. Elohim é Elohim, o Senhor, o nosso Deus, nosso pastor. Então que nós, diante dessa realidade, desse esclarecimento, de tudo que Jesus fala com clareza, nós temos a presença do Espírito que nos satisfaz e amplia a nossa visão para viver a superposição diante de toda e qualquer perseguição. Então Atos 4 vai falar da cura, né? Atos 3 vai falar da cura daquele coxo. Em Atos 4 eles vão ser questionados, eles vão ser perseguidos, eles vão ser ameaçados, porque aí vem a parte 2 da história, né? Eles veem os sinédrios, os saduceus, os capitões do templo, os sacerdotes vieram para cima de Pedro e João, ameaçando, pedindo para que se calasse, ó. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Por quê? Porque os saduceus não criam na ressurreição. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, o Senhor estava movimentando, mas o inimigo estava incomodado com o ruído, com o barulho, com a presença, com a glória, com a manifestação, e instiga os homens a prenderem a Pedro e João. E no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os perante eles, os argumentaram: com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: olha que glória, eu consigo ver a cena. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, do modo como ele foi curado, tomai conhecimento, vós todos, o povo de Israel, de que em nome de Jesus, olha, eles foram indagados no versículo 7, com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? E Pedro fala: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que está curado este homem perante vós. No nome de Jesus, o nome que é acima de todo nome, venceu a morte não pôde vencer, a morte não pôde reter, pegou as chaves da morte do inferno, tragou a morte pela vida, e o Redentor viveu e ascendeu ao céu, e um homem glorificado chegou no céu, e os anjos se espantaram: quem é este? Que corpo é esse que está subindo aqui? Aí Deus: deixai entrar o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, Ele é o meu Filho que foi morto e compraste para mim homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Entrai os tabernáculos eternos, entre o Rei da Glória, amplie e se dobre em todo joelho perante o nome de Jesus. Todo nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, e os anjos recebem, e Ele é entronizado, é recebido em glória e assenta à direita do Pai Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Esse Jesus que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse Jesus Cristo, o Nazareno que vocês crucificou e que Deus ressuscitou, sim, em seu nome
é que está curado. Ele foi uma pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra principal, a pedra que sustenta todo edifício. E não há salvação, olha, ele continua, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha, para mim, esse versículo 12 é a chave desse capítulo 4. Não há em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, uma identidade dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E eles, ao verem a intrepidez e a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia! Eles tinham a forma de Cristo, a semelhança de Cristo, a imagem, Jesus manifestando-se naqueles homens. Eles reconheceram, esses homens andaram com Jesus, ele fala como Jesus, ele se veste como Jesus, e ali Pedro e João estavam revestidos com a glória do Cristo, Jesus Cristo. Ah, Senhor, que nós como igreja sejamos identificados como aqueles que andam com Jesus, que nós sejamos identificados como aqueles que servem a Cristo. Olha como ela fala, ela é crente, olha como ela fala, ela esteve com Jesus, olha como ela fala, ela ora, olha como se move, olha como se comporta, que nós tenhamos essa luz brilhando tão forte que as pessoas reconheçam que nós estamos com Jesus. Moisés, quando ficou ali no monte, recebendo a inscrição, né? A palavra de Deus ali, que foi escrita com o dedo de Deus, ele ficou diante da face e o seu rosto brilhava. Ele desceu com a glória iluminando ele. Ele esteve com Deus. Então que nós possamos ser conhecidos como aqueles que andou no caminho, que andamos no caminho, que estamos com ele. Aleluia! Vendo como o homem foi curado e nada tinha a dizer em contrário, mandando sair do sinédrio, consultaram entre si: que faremos com esses homens? Na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que o sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Aleluia! Para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando os ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Aleluia! Ah, meu Deus, que glorioso! E aí, então, contextualizando você na palavra, depois eles foram perseguidos, açoitados. Pedro foi um dos primeiros mártires, antes foi Tiago, primeiro foi Estevão, depois foi Tiago, Pedro seria o próximo, mas o anjo entra ali e treme as cadeias. As cadeias não precisam de chaves, a presença dos anjos do Senhor treme o lugar e Pedro sai pela porta da frente com o anjo guiando. Aleluia, que esse tremor venha nos fazer tremer diante de Deus. Aleluia, o Espírito está ancorado na eternidade, onde a perseguição é considerada leve e momentânea. Aleluia. Resposta de ousadia une as duas dimensões. A boca fala na terra e o que o espírito enxerga no céu. A ameaça terrena é instantaneamente sobreposta pelo peso de glória, onde o espírito domina, ele equilibra, equaliza todas as divergências humanas, sendo Cristo a expressão exata do ser de Deus. Cristo nos equilibra, Cristo nos equaliza, Cristo, que é o nosso espírito, nos faz fortes. Aleluia, glória a Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha aqui que Paulo, meu Deus, vai dizer leve, provisória, suportável, porque Jesus disse, pegai o meu jugo é suave,
O meu fardo é leve, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha isso, Paulo estava aprendendo com Cristo, manifestando Cristo, então tudo era leve e passageiro. E o que vai produzir? Um eterno peso de glória acima de toda comparação. O sofrimento pode bater forte porque bate mesmo, mas o poder do tesouro espiritual impede que a dor vença de forma definitiva. Aleluia. Então, essa palavra de hoje vai falar das ameaças que respondem com ousadia diante da perseguição que se torna peso de glória. Toda ameaça, meu Deus, o inimigo ameaça, o inimigo fala, o inimigo tenta sucumbir-nos, tenta paralisar-nos, tenta com todas as coisas, porque aqui está claro, está notório a malignidade influenciando a religião. Está claro, logo no capítulo 4 que eu li para você, ó. Olha aqui a religião influenciada por Satanás. As autoridades de Jerusalém, anciãos, escribas, sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos da linhagem do sumo sacerdote. A religião, a malignidade da religião, onde tem como direção o Deus deste século, Lúcifer, Satanás, está manipulando a religião desde sempre. Essa malignidade que precisa ser denunciada com a ousadia do poder de Deus. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento, vai dizer aqui, ó, em 2 Coríntios 4, quero ler para você, ó, o nosso evangelho, ó, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A religião, ela é incrédula, porque ela só é casca. Então ela é incrédula, não tem realidade, não tem revelação, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O que é essa luz do evangelho da glória de Cristo? A imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Nós vemos que o próprio Pedro falou: por que vocês estão olhando para nós, achando que nós fizemos esse milagre com esse coxo, achando que esse poder veio de nós? Não fomos nós quem fizemos, foi Cristo Jesus através das nossas mãos, foi Ele. Aí ele denuncia: qual vocês mataste, crucificastes, mas Ele perdoa porque vocês estavam na ignorância. Pedro vai discorrer no capítulo 3 de Atos. Então ele fala: não foi nós. E Paulo aqui fala, ó, não pregamos a nós mesmos, a Cristo, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha que glória, a revelação dessa palavra resplandeceu em nosso coração, a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O véu foi tirado, foi rasgado, a face de Cristo resplandece em nós. A presença dele pelo seu Espírito, iluminado os olhos do nosso entendimento, ele vai falar em Efésios, aleluia. Então, porque nós temos essa glória, essa presença, essa capacitação, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos, não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste. Ó Senhor Jesus, e vai dizer aqui, ó,
Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz peso eterno de glória, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Então vamos responder com a presença, com a glória, com a manifestação, vamos responder com o que carregamos dentro de nós, porque o que carregamos é muito mais forte que a tribulação, perseguição, e vamos ter uma reação baseada no que carregamos dentro do nosso vaso. Aleluia! Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque o que tem que ser contribuir é a revelação, conforme a imagem do seu filho. Nós temos que, todas as coisas vão contribuir para que nós venhamos resplandecer a imagem da presença do Senhor em nós. Aleluia! Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, Senhor Jesus, antes não entregou-os para nós, não nos dará todas as coisas. Isso inclui força, vitalidade, resposta. Quem tentará acusação? Quem condenará a Cristo que morreu e ressuscitou? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por amor de ti somos entregues à morte, considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Porque olha a convicção de que eu vou ter uma resposta diante da perseguição. Estou bem certo de que, olha a convicção que o nosso espírito carrega, essa preciosidade, a força do espírito nos dá capacidade de responder à pressão, à tribulação, à angústia, o sofrimento e a dor. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, do porvir, nem os poderes, altura, profundidade, qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Olha essa relação. Você acha que as ameaças são inúteis, porque vamos responder com essa palavra de tudo que nós recebemos diante da perseguição? Olha o que é esse peso da glória. O peso da glória é estarmos em Cristo, é estarmos guardados nele. Olha isso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso espírito está numa redoma, o amor de Deus que está em Cristo. Olha como somos envolvidos. O amor de Deus nos envolve, Cristo nos envolve, o Espírito nos envolve. Nada pode separar. Por isso que você tenha essa reação diante da perseguição, essa ousadia, esse avanço quântico, porque tudo é leve comparado a todas as situações. Temos a blindagem contra a angústia, mesmo em meio à severa tribulação, proteção contra o desânimo diante das perplexidades, manifestação visível da vida de Cristo em nós, a preservação da vida que impede a destruição do abatimento. Aleluia, porque tudo isso é externo, sendo que o poder de Cristo, a manifestação ela é interna, que é maior do que qualquer pressão, angústia e tribulação. Que esses ciclos poderosos de Deus venham sobre a sua vida e você responda com essa passagem, 2 Coríntios 4, Romanos 8, nada e ninguém pode nos separar, pressão, tribulação, angústia, perplexidade, nada. Estamos em Cristo, estamos em Deus. Aleluia. Oferte, entregue com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Lembre-se que você é o maior abençoado. Então reparta com alegria, porque tudo vai voltar para você em glória, em honra, em satisfação, em ousadia. igrejavinhedo@gmail.com. Glória a Deus. Que o Senhor seja com seu espírito. Adonai Baruch Yahim. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra, obrigada pela revelação, obrigada pela glória, obrigada por esse peso de glória que faz com que suportemos todas as adversidades e enfrentamentos externos. Te louvamos em nome de Jesus. Adom Yeshua. Shalom, shalom, shalom. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nome doce e glorioso, bendito seja Deus Pai Todo-Poderoso. Glorificamos a Ti, Senhor,
Santo, santo, santo é o Senhor, digno de ser louvado. Engrandecido seja o teu nome, Pai. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa superposição, Senhor Jesus, que rompe, Senhor, assim como o Senhor tem sua posição naquela cruz para nos dar acesso. Ó Senhor Jesus, tivemos acesso através da sua entrega. Louvamos o teu santo nome. Aleluia, Senhor Jesus. Louvamos a ti, Pai, porque através da sua entrega, Senhor Jesus, tivemos uma porta aberta. Oh, Pai, tu és tão bom que deu uma porta para nós passarmos, Senhor, que é tu mesmo, Pai. Tu entregaste lá na cruz do Calvário, Senhor, por todos nós que precisamos de ti. Ó Senhor Jesus, clamamos a Ti e por causa do Senhor tivemos o acesso, Senhor. Ó Pai, o Senhor nos restaura, Senhor, concedido o direito, Senhor, pelo autor da vida. Esse autor da vida é o próprio Senhor. Aleluia, Senhor, nós te amamos. Nós estávamos coxos, Senhor. Ó Pai, nós éramos desprezados, Senhor, mas o Senhor foi desprezado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti e nós fomos sarados. Aleluia, Senhor Jesus, nós glorificamos a ti. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Não tínhamos condições de entrar, mas o Senhor rasgou lá, Senhor Jesus, na cruz. Ó, Senhor Jesus, o véu do templo se rasgou e nós fomos sarados, Senhor. Nós podemos ter acesso pelo autor da vida, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor foi ressuscitado dentre os mortos. Aleluia, Senhor Jesus. E nós somos testemunhas, não nos calamos, Senhor, pela sua entrega por toda a humanidade. Aleluia, Senhor, sua palavra, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, Senhor. Porque nós somos testemunha, a palavra do Senhor e o testemunho que vence o inimigo. Aleluia, Senhor. Ó Pai, o Senhor recebeu antes da restauração do mundo de todas as coisas, Senhor. O Senhor nos restaurou, nos redimiu, como o Senhor falou pela boca dos seus santos profetas, desde a eternidade passada. Glorificamos a Ti. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse acesso glorioso, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós andamos por fé e não por vista, Senhor. Cremos em Ti, ó Senhor Jesus. Movemos em Ti, Pai. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. O Seu nome está acima de todo nome. É o nome sobre todo nome. Aleluia, Senhor Jesus. Nós glorificamos a Ti, Senhor. Não temos nada, Senhor, mas o Senhor nos deu tudo. O Senhor foi a perfeita entrega. Ó Senhor Jesus, que rasgou o véu. Ó Senhor Jesus, que rasgou os grandes palácios, Senhor, o qual não poderíamos entrar. Senhor Jesus, o Senhor tirou da religião que é falsa, Senhor. Não traz o evangelho genuíno e verdadeiro, mas trazendo a sua presença, Senhor. O Senhor foi ali e rompeu para nos dar acesso, Senhor. Nós que éramos gentios e não tínhamos a sua palavra, mas o Senhor nos prometeu. Fiel, fiel, Senhor, em todas as suas promessas. E o Senhor cumpre, Pai. Muito obrigado, Senhor. Avança sobre todos os nossos irmãos. Abençoado, Senhor, a Ti, Senhor. Nós abençoamos o Senhor. Glorificamos o Senhor na Tua majestade gloriosa. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua economia. Obrigado por ter se dispensado a nós. Tudo aquilo que nós não teríamos acesso, Senhor, o Senhor acessou por nós. Senhor Jesus, Tu quebraste o muro de divisão, que era contra todos os povos, Senhor. Obrigado, Pai. Nós fomos incluídos, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Ó Espírito Santo, nos ajuda a comemorar, porque não sabemos, Senhor, sabemos agradecer, Senhor. A cada dia aprendemos contigo, que amamos, Senhor, humilde de coração
e traz descanso para nossas almas. Muito obrigado, Senhor. Examina o nosso coração e vê se em nós algum caminho mal. Ensina-nos a andar por caminho da eternidade. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Glorificamos a Ti, Senhor Jesus. Avança sobre os nossos irmãos, abençoando, Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais que o Senhor já derramou desde os altos céus. Obrigado pela sua entrega, a sua oferta genuína e verdadeira. Senhor Jesus, estamos aqui glorificando o teu santo nome, consagrando essa manhã a ti. Ó Senhor Jesus, todos os altos céus, abriu acesso para todos nós, que pudéssemos invocar o nome do Senhor e ser salvo por esse gracioso nome. Ó Senhor Jesus, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra, Senhor, por esse acesso aberto, Pai, pelo seu sangue derramado na cruz, que nos limpa, nos purifica de todo pecado. Lava, Senhor, as nossas vidas com a sua água, limpa, nos purifica com o teu sangue, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai, pela tua palavra. Senhor Jesus, estamos aqui porque o Senhor é por nós, Pai. Quem será contra nós? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, nosso mediador. Obrigado, Pai, pela essa aliança, Senhor, aliança de amor, de fidelidade. Nós abençoamos nossos irmãos. Avança, Senhor, todos aqueles, Senhor Jesus, que precisam da sua bênção, Senhor. Ó, Senhor Jesus, nós abençoamos todos os nossos irmãos, para a glória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Ainda que eu ande pelo vale da morte, eu nunca temerei, porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. 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 Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida,